Que o Senhor esteja conosco agora, no momento do estudo da Tua Palavra, clareia nossa mente, nosso coração, para que possamos pôr em prática o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, depois de tanto tempo, né? A última vez que eu preguei, acho que faz uns 6 meses que eu preguei aqui. Vai mais. Porque desde a vez que eu fui, eu só venho aqui no final de semana, no sábado, e vou no domingo de tarde. Aí eu nunca mais estive aqui no domingo à noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente. Que o Espírito Santo possa estar com cada um. Amém. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Se você fosse montar uma equipe, que tipo de gente você ia chamar para a sua equipe? O seu time? Gente disposta. O que mais? Mais inteligentes? Os amigos? E quem vai fazer aqui? Do que vai fazer, né? Se for para um jogo, você chama quem? Se for para um jogo de bola? Melhor. Mais habilidosos. Agora, se você fosse montar um exército para uma batalha, quem você ia chamar para o exército? Os que atiram melhor? Qualquer um menos Pedro? Não é isso? Chama Davizinho. Quem? Qualquer um menos Judas está aí. Eu gostei. Foi muito bem. Hoje a gente vai ver uma história de uma formação de um grupo, da formação de uma equipe, e nós vamos ver um grupo de pessoas que foram chamadas por uma característica bem diferente. Não foi nenhuma dessas que vocês falaram. Todo mundo citou os mais inteligentes, mais capacitados, que atiravam melhor, né, os corajosos. Pois é, nós vamos ver uma história de uma equipe que foi formada com pessoas que eram corajosas, inteligentes, eram habilidosas. Mas esse grupo aqui, ele se destacou por uma característica bem diferente, que é uma característica que todos nós temos que ter, nós vamos aprender hoje à noite. Amém? Amém. Vamos lá para o livro de 1 Crônicas. Camarada. 1 Crônicas, capítulo 12. Crônicas aí no Velho Testamento. Bem no meio aí, antes de 2 Crônicas, depois de 2 Reis. Então, mais. 1 Crônicas 12, verso 32. Esse livro de Crônicas é um livro bem difícil de ler. Eu reconheço que é um livro bem ruim de ler, porque ele é cheio de genealogias, cheio de números, cheio de dados. Às vezes tem aqueles pastores que tem aquele costume de todo dia trazer uma meditação sobre o capítulo e avivados. Aí eu sempre fico pensando o que é que eles vão dizer de 1 Crônicas 1, 2, 3 e 4, que só tem nomes. É só fulano, filho de fulano, filho de fulano. Mas vocês sabiam que nesses capítulos bem chatos de ler, ainda tem como aprender várias lições? Se você olhar aí 1 Crônicas 4, no meio da genealogia, se você olhar o capítulo 4, verso 9 e 10, no meio de uma genealogia tem uma história bem interessante aí, que é a história de Jabes. Em 2 versos nós aprendemos lições grandes. 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. É só aí, não tem em outra parte da Bíblia. Então, vale a pena a gente prestar atenção na genealogia, porque tem lições escondidas ali. Tem lições importantes para nós. Então, vamos agora para 1 Crônicas 12, verso 23. Depois a gente lê o 22. Diz o seguinte: esse é o número dos homens armados para a batalha, que vieram a Davi em Hebrom
para lhe transferir o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Então aqui Davi tinha acabado de se tornar rei, e ele estava formando o seu exército. Todo rei precisa de um exército. Então Davi estava começando a juntar os homens para fazer parte do seu exército. E Davi ele começou a pescar os melhores homens, os que tinham as melhores qualidades, as melhores características. Vamos ver algumas dessas qualidades? Se você for descendo aí, vamos ler bem por cima. Verso 24. Dos filhos de Judá, os armados para a guerra. Verso 25. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha. Tem que ser pessoas valentes, não é pessoas medrosas. Pessoas valentes. Verso 30. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Tem que ser pessoas valentes. Vamos pular para o verso 33. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. Ou seja, tem que ser gente que era corajoso, gente que era valente, pessoas que têm capacidade de guiar uma guerra, uma batalha. Tem que ter essas características. O que mais? 34. De Naftali, finalzinho, 27.000 com escudo e com lança. Tem que ter habilidade de escudo e com lança. O que mais? 36. De Azer, os capazes para sair à guerra e prontos para a batalha. E ao verso 37, o finalzinho do verso. Providos de todo tipo de instrumento de guerra, 120.000. Então eu fiz uma leitura aqui bem por cima, só para vocês entenderem quais eram as características que aqueles homens tinham que ter para ir para a guerra com Davi. Tinham que ser corajosos, tinham que ser valentes e tinham que ser habilidosos. Do mesmo jeito que eu perguntei para vocês, vocês disseram que tinha que ser desse jeito, Davi também usou esses mesmos critérios para fazer o seu exército. Homens que tivessem essas características: valentes, corajosos e habilidosos. Só que no meio desse pessoal aqui, teve um grupo que foi selecionado por uma característica bem diferente. Lança de escudos, mas tem uma que é mais específica ainda. Mais específica. Todas essas aqui são características militares, características de batalha, de guerra. Mas essa característica que eu vou ler não é só de guerra, é uma característica que nós podemos ter, qualquer um de vocês podem ter em qualquer área da vida. Vamos conhecer uma tribo de Israel que ninguém fala. Essa é uma tribo de Israel que ninguém fala. Todo mundo já ouviu falar de Judá, tribo de Judá, inclusive, cadê o Carrom? O Carrom está aqui hoje, mas vocês lembram que o Carrom tem um leão, né? Leão da tribo de Judá. Então Judá é uma tribo conhecida, Levi é uma tribo conhecida, né? Mas essa tribo ninguém fala, ninguém nunca falou nela, vocês nunca ouviram falar nessa tribo. Nós vamos conhecer ela agora. Verso 32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Vocês nunca ouviram falar nesse nome, nunca ouviram falar nessa tribo, a tribo de Issacar. Essa tribo aqui, ela foi chamada porque ela tinha essas características. Mas isso aqui não diz quantos homens tinham nessa tribo, não diz que eles eram habilidosos com espada, não diz que eles eram habilidosos com escudo, nem com lança, nem que eles eram os mais corajosos, nem que eles eram os mais valentes. Mas aqui diz que eles foram selecionados porque eles sabiam discernir o tempo. Eles conheciam o tempo e sabiam o que o povo de Israel tinha que fazer. O que é isso de conhecer o tempo, discernir o tempo? Em outras versões, quem está com uma versão diferente aqui? Eu acho que todo mundo dessa versão, que está com essa versão da Bíblia preta, está dizendo desse jeito. Mas eu acho que deve ter alguém com uma versão mais... A minha versão diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Conhecedores da época. Olha aí. Aqui nessa versão diz que sabiam discernir o tempo. Na Alemanha diz conhecedores da época. Tudo bem. Então na Bíblia Viva diz assim: conheciam bem os fatos da época. Na Nova Versão Internacional diz
que eles sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. E nessa versão aqui diz que eles sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Então, quando a gente compara as versões, a gente ajuda a entender o que aquele povo tem de especial. Eles conheciam o tempo, conheciam a sua época e sabiam o que o povo de Israel deveria fazer. Quem é que é bom de saber a hora, sem olhar no relógio? Alguém aqui tem essa habilidade? Acho que eu já preguei isso lá no Futulano uma vez. Ricardo? Rapaz, Ricardo tem um dom aí escondido. Você sabe a hora, você olhar no relógio? Você olhar no celular, você olhar no... Antigamente o pessoal tinha essa capacidade, olhava assim pela posição do sol e sabia que hora era. Agora, em Açu, esse aí, seu nome. Por exemplo, esse seu Roque era uma personalidade aqui de Açu, ele sabia a hora, sabia dizer a hora exata, mesmo sem olhar no relógio, porque ele era cego, né? Ele não sabia, ele não conseguia enxergar, mas ele dizia a hora exata. Tem a pintura dele ali do lado do Banco do Brasil. Com o relógio do lado dele. Com o relógio do lado dele. Que era Roque das horas. Todo mundo perguntava as horas a ele. Exatamente. Então... Tem uma vez que eu disse que é saber da hora com o relógio. Então, seu Roque, ele conhecia o tempo, as horas que a gente conhece. Mas aqui eu queria chamar para vocês, chamar a atenção de vocês, para o fato que o povo de Issacar também conhecia o tempo. Mais especificamente, eles conheciam os fatos da sua época, o que estava acontecendo na época deles. Eles sabiam os acontecimentos, sabiam as notícias e sabiam o rumo que o povo de Israel tinha que tomar diante do que estava acontecendo. Mas o que é que estava acontecendo? O que é que estava acontecendo com o povo de Israel naquele momento? O que é que estava acontecendo ali no país naquela circunstância? O rei Saul, ele estava se mostrando um péssimo rei. O rei Saul estava sendo um rei horrível. Desde que ele deixou de ouvir a Deus, ele esqueceu o povo, ele abandonou o povo. Ele desobedeceu a Deus 1, 2, 3 vezes, até que Deus rejeitou ele como rei, e assim ele deixou o povo de lado, e consequentemente o povo foi deixando Deus, foi ficando desamparado. E ali Deus disse assim para Saul: olha, agora o reinado passou de você, e agora eu vou chamar outra pessoa para ser rei. E quem foi que Deus chamou para ser rei no lugar de Saul? Exatamente, Davi foi ungido rei no lugar de Saul. Então o povo de Issacar, eles sabiam disso. Eles enxergavam: olha, Saul está sendo um rei péssimo, Deus não está se agradando do reinado de Saul. Com Saul no poder, o país vai de mal a pior, o país vai falir. Então a gente precisa apoiar esse novo rei. A gente precisa estar do lado desse rei novo, do rei Davi. A gente precisa se aliar ao exército dele. Então o povo de Issacar detectou o problema e foi para o lado de Davi, passou para o lado do rei que Deus tinha escolhido. E eles fizeram parte do exército de Davi. Amém? Amém. Então o povo de Issacar tinha essas características. Eles eram observadores. Quem é que se considera uma pessoa observador? Agora, quem é que gosta de gente observador? Tem gente aqui que todo mundo quer ser observador, mas nem todo mundo gosta de alguém que é observador. Incomoda. Lá no trabalho tem umas pessoas que todo dia elas prestam atenção se eu levei um almoço diferente, se eu pintei o cabelo do lado errado, se eu tenho uma camisa que eu não uso constantemente. Não, mas essa gosta de ficar presiacando. Então, eu gostaria de ser uma pessoa mais observadora, prestar mais atenção nos detalhes. Mas eu não gosto de estar perto de gente que é observador, porque a gente geralmente se sente incomodado. Mas o povo de Issacar era um povo observador.
Eles prestavam atenção nos detalhes. Eles prestaram atenção no que estava acontecendo, detectaram o problema e eles foram em busca da solução. Vamos estar com o rei Davi, porque com ele o país vai para frente, o país vai melhorar. E realmente, com Davi, o país cresceu, o país se expandiu, o país foi se desenvolvendo cada dia mais, porque Davi era abençoado por Deus. Mas aí, gente, feita essa introdução, feita aqui, conhecendo aqui a história do povo de Issacar, como é que a gente pode pegar isso para nós? Como é que é o tempo que nós estamos vivendo hoje? É um tempo bom ou um tempo ruim? Vocês acham que hoje nós estamos vivendo um período bom para a humanidade, um período bom? A sociedade está ótima ou a sociedade está ruim? Está horrível. Cada dia mais a situação vem piorando. Vamos ver como é que está a sociedade hoje? Ah, Davi, mas você vai dizer como é que a sociedade está hoje olhando na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos? Mas você sabia que tudo que a Bíblia disse há 2000 anos continua sendo atual até hoje? Vamos conferir? Vamos lá para o livro de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Temos os videntes aqui. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A Bíblia diz como é que ia ser o ser humano em 2024. Segundo Timóteo, lá no Novo Testamento, no meio das cartas, 3, do 1 ao 5. Estou vendo no teleprompter. Teleprompter. Vamos ler? Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos. O que é avarentos? Pessoas que correm atrás do dinheiro, que amam o dinheiro. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. É isso ou Paulo está exagerando? Não está nada. Estou falando exatamente. Está tudo atual, está tudo acontecendo hoje, ainda pior. É assim que a humanidade está caminhando e é assim que o mundo se encontra. Então, assim como o povo de Issacar, é importante a gente discernir o tempo que a gente vive. Existe um pensador que diz que nós estamos vivendo num tempo líquido, uma sociedade líquida. É Bauman. Ele diz que as relações hoje estão ficando cada vez mais frágeis e cada vez mais temporárias. Pessoas que começam e terminam um relacionamento, pessoas que vivem relacionamentos mais de maneira aberta, de maneira sem compromisso, de maneira totalmente sem fidelidade. Nós vivemos o individualismo, pessoas que vivem cada vez mais fechadas, cada vez mais sozinhas. A gente vê isso ainda mais nas grandes cidades, Natal para cima. Pessoas que vivem cada vez mais fechadas nos seus apartamentos, não querem mais sair, não querem mais socializar. Pessoas que vivem só para si mesmas, sem se importar com o próximo, a perda do altruísmo, da empatia. É assim que a sociedade é assim que o mundo vai caminhando. Também nós vemos um vazio existencial. Pessoas que não veem mais sentido na vida, não têm mais identidade, não sabem de onde vieram, nem quem são e nem para onde vão. Se o mundo veio de um acaso, a vida delas também é um acaso e a morte delas também vai ser um acaso. É um acidente. Não tem propósito, a vida não tem sentido, não tem um trajeto, não tem uma direção. E por isso elas vivem de qualquer maneira, vivem de qualquer jeito. E o que mais? Nós vemos também uma coisa que é ainda pior, que é a verdade sendo relativa. O que significa isso? Você com certeza já ouviu alguém dizer assim: não, cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quiser. Ah,
Os evangélicos acreditam em uma coisa, os católicos acreditam em outra, o pessoal da Umbanda acredita também em outra verdade. Você também deve ouvir isso em vários lugares. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua crença, e por isso não existe verdade absoluta. Essa é a ideia que a maioria das pessoas tem por aí. E toda vez que a gente vai pregar, toda vez que a gente vai levar essa mensagem para alguém, as pessoas rebatem dizendo dessa maneira: ah, eu vivo aqui, nunca fiz mal a ninguém, eu acredito do meu jeito, eu tenho a minha crença, eu tenho a maneira que eu fui ensinado desde criança, eu tenho o meu jeito de viver, eu não quero ouvir a mensagem, não quero ouvir a palavra. Porque a verdade está sendo relativizada nos dias de hoje. E outro problema, a cultura do entretenimento. Vocês talvez não, alguns de vocês talvez não saibam, mas no tempo de Roma, quando a situação estava bem ruim, quando a violência estava alta, as pessoas estavam passando fome, quando o país estava sendo descuidado, o que é que o imperador fazia? Ele começava uma série de jogos no Coliseu. Ele chamava as pessoas, os pobres, os ricos, colocava no Coliseu e lá colocava uma série de espetáculos que você já deve ter visto nos filmes, né? Colocava os gladiadores para lutarem, soltava os leões e entretinha as pessoas ali naqueles espetáculos no Coliseu para as pessoas esquecerem os problemas do dia a dia. Então, as pessoas chegavam lá e antes de começar o espetáculo, o imperador mandava jogar pão para as pessoas, jogava pão assim na arquibancada, para as pessoas irem comendo enquanto assistiam o show, enquanto assistiam os espetáculos. E aí, durante o dia, as pessoas ficavam falando tanto no espetáculo: eita, quem será que vai ganhar hoje o duelo? Será que vai ser gladiador tal? Será que vai ser o lutador tal? Eita, hoje é o dia de tigre, hoje vai ter o dia que eles vão soltar os tigres, vão soltar os leões, como é que vai ser hoje? E todo dia as pessoas ficavam remoendo, ficavam falando tanto no espetáculo, que esqueciam da fome, que esqueciam da criminalidade, que esqueciam dos problemas. Então era uma forma de deixar as pessoas alienadas da situação que elas estavam vivendo. Será que hoje isso ainda acontece? Será que tem gente que é alienado hoje também? O que vocês acham? Existe. As pessoas vivem tão imensas nas ilusões, nesses prazeres, que esquecem do seu real problema. E aí você pensa assim: não, talvez as pessoas tenham essa mentalidade porque elas não são assim tão inteligentes, talvez elas não sejam tão prudentes, tão sábias. Mas você sabia que o homem mais sábio que já existiu também caiu na tentação de procurar nos prazeres, nas ilusões, procurar sentido para a sua vida? Vamos ver a reflexão que ele teve. Eclesiastes 2. Eclesiastes é bem no meio da Bíblia. Você abre no meio, tem Salmos, aí você vai para a direita, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 2, vamos ver o verso 4. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, o homem mais inteligente do mundo e também uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Sabiam disso? Ele está entre os 5 homens mais ricos de todos os tempos. Agora, será que isso adiantou? Será que isso satisfez Salomão? Eclesiastes 2, vamos ver o verso 4. O que foi que Salomão fez? Ele contando aqui: olha, eu empreendi grandes obras, eu construí casas. Bem no meio aí, você está? Vocês estão? Me ajuda ele aqui, vocês estão. Será que Salomão ele ficou satisfeito com tudo que ele comprou? Tem gente que acha que comprando resolve o problema. Será que resolve? Será que viajar resolve o problema da humanidade? Vamos ver? Olha o Salomão contando: eu empreendi grandes obras, eu construí casas, plantei vinhas para mim, eu fiz jardins e pomares para mim e plantei neles árvores frutíferas de toda espécie. Eu fiz também para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores.
Eu comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Eu tive também bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão teve tudo que os homens querem. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro e ele tinha mulheres, mais de 1000 mulheres. Tudo isso Salomão tinha. E aqui ele diz que tinha essas casas, ele tinha essas propriedades, e tinha cantores, cantoras que faziam aquele show particular para ele, né? Ele tinha de tudo bom e do melhor. Vamos ver agora a reflexão dele. O que ele achava disso tudo? Verso 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Eu nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, ou seja, eu me divertia até me cansar. E isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, por fadigas, havia feito. E aí? E eis que tudo era vaidade e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não adiantou nada, tudo que ele conquistou, tudo que ele comprou, todas as mulheres que ele tinha, todas as músicas que ele ouvia, todos os lugares que ele viajou, todos os terrenos que ele comprou, todo o dinheiro que ele conseguiu, não adiantou nada. Tudo era correr atrás do vento, tudo era vaidade. Então, se para Salomão não adiantou, imagine para uma pessoa que, no nosso dia a dia, e não é Salomão, não chegou nem perto dele. Mas em relação às mulheres, naquela época, Era a cultura da época. Os reis tinham várias mulheres para eles terem vários descendentes. Porque, por exemplo, se o rei inimigo chegasse, atacasse ali o palácio e matasse ali a família do rei, era bom que tivesse alguns descendentes para sobreviver, para poder continuar a dinastia. E também Salomão ele se casou com várias mulheres para evitar de fazer guerra. Então ele chegava no reino e pedia a filha daquele rei em casamento para não precisar fazer guerra. Então Salomão se casou dessa maneira, mas Deus não aprovava isso. Tanto é que isso aqui só deu problema para ele, porque essas mulheres afastaram ele de Deus, e por causa disso Salomão acabou perdendo o reinado dele, e aí depois do reinado dele o país se dividiu. uma coisa da Bíblia é que a história ela é como aconteceu, como que a gente deve seguir, como se a gente deve evitar. A Bíblia não esconde os heróis da Bíblia, não é? Exatamente. Os heróis que a gente mais gosta na Bíblia, eles tiveram altos e baixos, tiveram pontos bons e tiveram podres. Davi, a gente ama Davi, a gente ama essa história de Davi Golias e tal, mas Davi também cometeu erros que nenhum de nós deve seguir. Salomão também, Sansão, Moisés, todo mundo. Então, gente, agora caminhando para o final. Vocês lembram que o povo de Issacar conheciam a sua época e sabiam o que deveriam fazer? E como é que as pessoas hoje são? Existem 3 grupos. O primeiro grupo nem conhece a sua época e nem sabem o que devem fazer. Que grupo é esse? É esse grupo que eu disse que é iludido pelas coisas desse mundo. Nem eles sabem o que está acontecendo e nem sabem o que devem fazer. Acham que está tudo bem, acham que o mundo está do mesmo jeito, desde sempre, e nunca vai mudar, e que a vida é assim mesmo, que a gente tem que curtir, que a gente tem que fazer o que der na telha. Muitas pessoas têm uma teoria que o mundo passa por tipo assim, reformas. Acontece, tem coisas acontecem, aí os jovens, entendeu? Vivem. Como ninguém acredita no dinossauro, assim, se acredita no dinossauro, a gente vai vir na vida. Porque o dinossauro não sei quantos milhões de anos, né? Então, gente, então é exatamente isso. Essas pessoas têm a ilusão de que o mundo está do mesmo jeito, que o mundo está tudo bem. E olha como é que essas pessoas falam. Vamos lá para Isaías. Vocês estão em Eclesiastes, é o 2 livros para frente. Isaías 22, verso 13. Como é que essas pessoas elas falam no dia a dia? Está terminando. 22, 13.
Olha como é o dia a dia dessas pessoas, olha como é que elas falam. Você está em Eclesiastes, para a direita, Cantares, aí vem Isaías. Diz assim, Isaías 22, 13. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se o destino é a morte, se a vida é curta, o que a gente tem que fazer é aproveitar. Então vamos cair na festa, vamos curtir tudo que tiver para curtir, porque logo depois nós vamos morrer e tudo isso vai passar. Esse é o pensamento da maioria das pessoas, dessas pessoas que fazem parte desse grupo que está alienado. Nem conhece a sua época e por causa disso não sabe o que devem fazer. Mas ainda tem dois grupos. Esse segundo grupo é um grupo que Jesus tem muita pena. É um grupo que Jesus tem muita pena dessas pessoas e Ele quer conquistar essas pessoas. São as pessoas que conhecem a sua época, mas não sabem o que fazer. Essas pessoas, elas já acordaram. Elas perceberam que o mundo não presta. Elas perceberam que o mundo não tem mais o que dar, que o mundo não tem mais o que oferecer. Elas sabem que tem uma coisa de errado com a sociedade. Elas sabem que tem uma coisa de errado com os nossos dias. Já bateram de igreja em igreja, já foram em todo lugar em busca da verdade, mas elas não sabem onde encontrar. É para essas pessoas, é com essas pessoas que Jesus está preocupado. Ele quer alcançar essas pessoas para tornar elas parte de um só rebanho e um só pastor. Amém. Essa é a vontade de Deus. E esse grupo que Jesus quer alcançar. Mas tem um terceiro grupo, e esse grupo é um grupo que Deus gosta de chamar a atenção. É um grupo que dá trabalho. É um grupo que conhece a época, sabe o que deve fazer, mas não faz. Esse grupo é o inverso do povo de Issacar. O povo de Issacar conhecia o tempo, sabia o que tinha que fazer e fez. Esse povo conhece, sabe, mas não faz. Para eles, só em saber já está bom demais. Só em conhecer o tempo, para ele já está ótimo. Se o outro não souber, é problema dele. Se ele souber, está ótimo. Infelizmente, para esse grupo, Deus precisa chamar mais atenção, Deus precisa falar com mais fervor, para que esse grupo possa refletir e acordar. E agora, gente, em que grupo você está? Você conhece o tempo que você vive? Você sabe o que está acontecendo? Você está se acordando ou você está dormindo? Você está alienado ou você está desperto? Em que grupo você se encontra? Você percebeu que o tempo está acabando? Você percebeu que esse mundo não tem mais o que dar? Como você se encontra? Como você se enquadra nessa situação? Que nós possamos seguir o conselho que está lá em Efésios 5, verso 15 e 16. Com esse verso, a gente encerra. Efésios 5, verso 15 e 16. Se o tempo está acabando, se o mundo já venceu, não tem mais o que o mundo entregar para nós, qual é a saída? O que a gente tem que fazer com o tempo que nos é dado? Efésios 5, verso 15 e 16. Efésios 5, verso 15 e 16. A última passagem de hoje. E vamos ficar com essa mensagem no nosso coração. Lá no Novo Testamento, depois de Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí vem Gálatas, aí vem Efésios. Efésios 5, verso 15 e 16, diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitem o tempo que lhes é dado. Aproveitem esses últimos momentos desse mundo, porque a nossa vida, gente, ela não está garantida. Você não tem mais o passado, você não tem o futuro, você só tem o presente. O ontem você já não consegue mais recuperar, você não consegue mais mudar o ontem. O futuro você também não consegue mudar, você não sabe como é que vai acontecer. Você só pode mudar hoje, você só pode mudar o agora.
Então aproveite cada segundo da sua vida, porque amanhã você pode não acordar. Sabia disso? Uma vez o pastor Luiz Gonçalves estava fazendo um apelo para um homem, e o homem estava ouvindo os estudos que o pastor estava fazendo, ouvindo cada mensagem, como se fosse um evangelismo. E aí chegou no dia da decisão, chegou no dia dele tomar a sua decisão, e ele disse: não, hoje eu não vou me decidir, hoje eu não estou pronto ainda, quem sabe para outra vez, quem sabe para outra chance. E aí Luiz Gonçalves perguntou: e se amanhã você não acordar? E se você morrer? Aí ele disse: você acha que eu vou morrer? Aí ele disse: eu acho que você vai morrer, acho que eu vou morrer, acho que todo mundo vai morrer. Mas aí o que você vai fazer com o tempo de vida que você tem? Aí ele disse: não, mas mesmo sabendo que eu vou morrer, mas hoje eu não quero tomar minha decisão não. Hoje para mim está bom, hoje eu não estou preparado, outro dia, quem sabe, eu posso me decidir. Aí o pastor foi embora, aí ele foi para casa, aí sentou no sofá e disse para sua esposa: olha, vou ficar aqui assistindo televisão, aí você pode ir para a cama, que aí quando eu terminar aqui o meu programa, eu vou me deitar com você, e aí vamos dormir. Ela: tá certo. Ela foi se deitar e ele ficou lá assistindo televisão. E aí ela foi dormir, passou o tempo, e ela lá na cama e nada dele chegar, e o som da televisão lá. Entrou a noite, passou meia-noite, a madrugada, passou o programa que ele gostava, e ele lá. E ela: ele não vai vir não vai voltar para a cama não. Aí no outro dia, ela: não vou aguentar mais não, vou lá ver o que está acontecendo. Ele não falou nada, estava parado, não disse mais nada. E quando ela chegou lá no sofá, tocou nele, ele já estava duro, frio, porque ele tinha morrido ali naquelas horas da noite. Tinha morrido sem ter tomado a decisão. Então, gente, a vida da gente passa assim, é como uma neblina. Hoje é de um jeito, mas daqui a pouco já desaparece. Alguns aqui já conhecem a verdade, outros estão conhecendo. Mas vocês conhecem o tempo que nós estamos vivendo, todos nós conhecemos a situação e todos nós sabemos o que fazer. E a pergunta é: será que você vai fazer aquilo que você sabe que é preciso fazer? Vamos aproveitar o tempo, porque está na hora de nós nos colocarmos do lado certo. Amém? Amém. E quem quer ficar do lado certo, vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música. E vamos pedir a Deus que possamos nos decidir do lado dele todos os dias. O mal que fere a alma vai subir.
diante da Tua presença, aproveitando cada segundo para estar diante de Ti, para estarmos todos juntos aqui nesse lugar seguro que é a Tua casa. Sim, Deus. E fora daqui, Senhor, não tem onde a gente se segurar, não tem onde a gente se proteger. O lugar para estar seguro, o lugar para estar em paz, é aqui o melhor lugar do mundo, que é os pés do Salvador. Amém. Que possamos reconhecer que o tempo está acabando. Verdade. Cada dia mais, as dificuldades vão aumentando, os corações vão ficando mais duros para ouvir o Evangelho, as pessoas vão ficando cada vez mais frias, mais distantes, o amor vai se esfriando, a maldade vai aumentando, mas a Tua palavra está sendo pregada. Verdade. A Tua palavra está alcançando lugares que antes eram inacessíveis, mas o Teu Espírito vai na frente, quebrando as barreiras e chegando cada vez mais. Amém. Estamos levando a Tua mensagem, Senhor, em ruas onde as pessoas estão desamparadas, onde as pessoas estão em crise, as pessoas estão suplicando a mensagem e precisamos, Senhor, do maior número de pessoas possíveis para levar o amor e a verdade para elas. Verdade. Que aqui, Senhor, todos possam ser tocados. Sim, aproveitar a hora, aproveitar o tempo para levar a Tua mensagem, levar a Tua palavra. Porque não tem o que a gente ficar fazendo aqui, senão nos prepararmos para sair levando isso para os outros. Verdade. Fique conosco. Pessoa, cada idoso, para cada jovem, cada homem, mulher e criança que está aqui, Sim, possa ser ricamente abençoado por Ti. Leva-nos em paz para casa. Em nome de Jesus. Amém.